A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. USP Analisa chega hoje ao seu 100º programa. Para marcar essa ocasião especial, estamos recebendo aqui nos estúdios o reitor da Universidade de São Paulo, professor Varran Agopian, que vai falar sobre os desafios dessa universidade, que tem em seu quadro mais de 90 mil alunos e quase 6 mil professores. E agora, em 2019, completa 85 anos. Professor, seja muito bem-vindo à USP Analisa. Eu que agradeço essa oportunidade, muito obrigado. E é uma honra estar aqui no aniversário do programa. E é um prazer recebê-lo, professor. Professor, nos últimos anos, a USP passou por uma crise financeira, ocasionada principalmente pela queda na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de onde sai a maior parte dos recursos das universidades paulistas. Pode-se dizer que hoje, depois de uma série de medidas drásticas da universidade e de um início de recuperação da economia do país, essa crise está superada? Primeiro, eu não gosto de usar a palavra crise, porque a Universidade de São Paulo nunca, nos últimos 10 anos, ficou tendo dívidas, deixou de honrar compromissos com funcionários, com fornecedores, com terceiros, mas nós tínhamos um desequilíbrio financeiro. E esse desequilíbrio financeiro foi uma conjugação de várias ações que infelizmente coincideram. Primeiro, como você citou muito bem, a questão da redução do ICMS, depois de uma década e meia, o ICMS começou a reduzir em termos reais. Segundo, nós tínhamos um aumento do quadro de funcionários e docentes muito recente, sem o devido planejamento. E terceiro, houve uma reestruturação salarial que aparentemente está muito bem elaborado, porém a aplicação dessa reestruturação foi feita de uma maneira talvez muito precipitada. Então a junção desses três esforços acabou deixando a universidade numa situação financeira muito preocupante. Eu diria com riscos sérios de nós, em poucos tempo, não podermos honrar realmente com os nossos compromissos. Isso é péssimo, porque acho que todos os ouvintes sabem muito bem. A Universidade de São Paulo, juntamente com as suas duas co-irmãs paulistas, são as únicas universidades brasileiras que têm autonomia financeira administrativa. E um descontrole financeiro é um motivo para a perda dessa autonomia. Mas, felizmente, isso foi superado graças à própria autonomia. Como nós somos autônomos, nós podemos executar certas ações administrativas que os organismos públicos não autônomos têm que ter podem fazer também, porém num prazo muito mais alongado. Nós pudemos fazer PIDV de uma maneira rápida, quer dizer, demissão involuntária dos nossos funcionários não docentes, inclusive no segundo PIDV eram funcionários não docentes, não ligados à área da saúde, para não prejudicarmos a área da saúde. Pudemos paralisar gastos de uma maneira imediata e abrupta, e com isso deu para estabilizar, a ponto de nós voltarmos a contratar docentes. O ano passado foram contratados, o ano retrasado já começaram as contratações, ano passado contratamos um número pequeno, e este ano o Conselho Universitário já permitiu que a universidade contratasse um número maior. Então, voltamos a contratar, voltamos a rediscutir investimentos para as atividades fincas, investimentos para melhorar laboratórios, investimento para recuperar edifícios, não edifícios novos, mas recuperar os existentes, e foi possível também fazermos um planejamento a médio prazo. Então, o ano passado, em dezembro, o Conselho Universitário aprovou um planejamento plurianual, os próximos 4 anos, incluindo este ano e mais 3, em que nós temos já uma ideia do que vai ser a universidade. E, bom, vamos falar em crise, não da universidade, mas infelizmente a gente sabe que o financiamento público da ciência tem enfrentado, aí sim, uma grave crise, inclusive com risco de corte de bolsas e encerramento de projetos importantes de pesquisa. Recentemente, porém, o senhor esteve em uma reunião lá na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, discutindo a expansão da pós-graduação.
como fazer isso diante de uma situação crítica que nós temos em termos de financiamento? Como fica esse desafio para a universidade? Inicialmente, deve-se destacar que aqui no Estado de São Paulo nós somos até privilegiados. Nós temos a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que é uma instituição muito sólida, muito estável e consegue superar períodos de retração financeira, períodos de crise financeira do Estado. Então, praticamente metade dos recursos de pesquisa que as universidades estabelecidas em São Paulo recebem vem da FAPESP. Isso já nos cria uma produção. No entanto, você tem toda a razão, nós precisamos e dependemos muito dos recursos federais. A CAPES, como você citou, é a nossa principal parceira na pós-graduação. CNPq tem um papel importante, BNDES, FINEP, outros organismos federais. O que eu e o pró-reitor de pós-graduação fomos discutir na CAPES, na verdade, não foi a expansão do ensino superior, mas depois de quase 50 anos que o relatório Sucupira, que criou esse modelo de pós-graduação que nós temos hoje, já se passaram mais de 50 anos, é o momento de nós refletirmos o que a gente quer com a pós-graduação brasileira. E nós levamos, a Universidade de São Paulo discutiu no âmbito do seu conselho de pós-graduação, e nós levamos ideias de como reformatar a estrutura da pós-graduação brasileira para o futuro. Nós vamos receber a diretoria da CAPES, acho que semana que vem, ou daqui a 10 dias, lá em São Paulo, para a gente continuar essas discussões. Mas não são mudanças radicais. As universidades estabelecidas e tradicionais como a USP, nós recomendamos uma dedicação maior ao doutorado, reduzindo o prazo total do jovem que vai fazer pós-graduação. E por quê? Porque com isso nós otimizamos os recursos que estão, como você destacou, estão se reduzindo. Então, se nós otimizarmos os recursos, sem a perda da qualidade, nós conseguiremos manter a pós-graduação ativa e pujante no Brasil. E a USP pensa em fontes alternativas de financiamento para suas atividades, já que a gente encontra aí um escasseamento de recursos na ciência em geral. Que perspectivas que o senhor vê nesse sentido? Aí a pergunta é muito boa, porque você está me dando uma oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Não existe universidade de pesquisa em qualquer parte do mundo que não dependa de recursos públicos. Isso é um ponto importante e as pessoas desconhecem as universidades do exterior, imaginam que nós temos universidades privadas. Sim, nós temos universidades com administração privada, mas que continuam dependendo muito de recursos públicos. Uma dessas universidades privadas que todo mundo cita como exemplo, ela recebe, em média, 80% dos seus recursos do governo federal norte-americano. Então, é um desconhecimento. Universidade pública, como trabalha com pesquisa, e a pesquisa básica tem um risco muito grande, é uma utopia imaginarmos que as empresas vão poder financiar. As empresas não podem financiar. Mesmo nas universidades que têm uma interação muito grande com as empresas, em média, eles recebem dos seus recursos 10%. Às vezes, alguma exceção, 20%. Aqui, a USP tem anos que recebe 3%, 4%. Então, não estamos tão fora da relação internacional. Então, esse é um ponto importante. Agora sim, você tem toda a razão. Nós não podemos, como uma universidade bem estabelecida, dependermos, porque hoje, a grosso modo, 5 bi e pouco, vem de repasse do Estado. Isso paga nossos salários, paga nosso custeio, incluindo, vamos dizer, até pequenas despesas de investimentos para manutenção,
recebemos cerca de 500 milhões de reais da FAPESP, mais algo em torno de 500 milhões de reais de organismos federais ou vamos dizer, ligados ao governo federal ou do exterior, ou em organismos de financiamento e pesquisa do exterior, e uns 500 milhões da indústria. Então, de fato, nós dependemos demais do ICMS. Não é só do governo, não é que dependemos de verbas públicas, dependemos só de um item do orçamento do Estado, que é a fração do ICMS. Então, isso a gente vai ter que discutir, nós estamos discutindo. Este ano é o 30º aniversário da autonomia financeira administrativa das universidades públicas paulistas. Estamos fazendo vários eventos. Nós vamos discutir esse tema e precisamos buscar alternativas. Mas eu quero deixar claro, essas alternativas não serão de conseguir autofinanciamento. Isso não existe. Isso não existe. A universidade pode até cobrar anuidades de $80 mil, como o Yale cobra. Não chega a nem 10% das suas despesas. Então, temos que buscar alternativas, não há dúvida. Mas isso não significa dependência menor do governo. Ora, mesmo as universidades boas de ensino, estou falando aquelas europeias famosas, que não são de pesquisa, são principalmente de ensino, formação de recursos humanos, essas universidades também precisam de apoio público. Mesmo a universidade de ensino, que cobra anuidade, que tem uma administração privada, se ela é de qualidade, ela necessita de recursos públicos. É importante para as pessoas conhecerem, né, professor? Então, não valores substanciais, mas mesmo essas universidades, às vezes 1/4, 1/3 dos seus recursos vem do governo para poder manter a qualidade. E, bom, saindo um pouquinho do assunto financeiro, vamos falar um pouquinho a respeito de ingresso na universidade. Em 2015, a USP começou a utilizar o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, como uma das ferramentas de ingresso. E esse ingresso até então era feito apenas pela prova da FUVEST. Em 2019, estima-se que cerca de 40% dos novos alunos venham de escolas públicas. O senhor sabe se essa porcentagem se aplica também aos cursos mais concorridos da FUVEST, ou se há uma diferença muito grande nesses cursos? Havia uma diferença muito grande, mas agora nós, pela decisão do Conselho Universitário, nós obrigamos a todas as unidades a seguirem esse valor. Ou seja, os cursos mais concorridos também estão com essa porcentagem. Uma coisa que também deixa eu aproveitar a sua pergunta e dizer que isso não é clientelismo ou não é populismo. É importante darmos oportunidades aos jovens que têm talento, mas que não têm a oportunidade de se preparar para ingressar no vestibular, concorrer no vestibular da FUVEST. Isso é um ponto muito importante. Mas deixa eu destacar 2 aspectos. Primeiro aspecto, nós estamos falando de jovens talentosos. O maior interesse da universidade é atrair os talentos, mesmo quando eles não têm a oportunidade, como agora, de estarem se preparando para isso. Então, como eles não têm essa oportunidade, nós estamos dando certas vantagens para eles. Mas continuam sendo jovens talentosos. Continuam sendo jovens brilhantes que, por questões econômicas, às vezes até regionais, sociais, não conseguem ter esse preparo. Como são talentosos, eles se adequam muito rapidamente dentro da universidade. Nós temos um grupo de trabalho que está analisando isto. Certamente daqui a um ano, daqui a 2 anos, melhor, nós vamos ter dados mais precisos. Mas isso aconteceu em quase toda a parte do mundo. As grandes universidades do exterior oferecem bolsas, quer dizer, gratuidade e mais uma bolsa de permanência para atrair esses jovens que normalmente não podem pagar as suas anuidades ou não podem ter vamos dizer, desempenhos excepcionais para poder entrar nessas grandes universidades. Porque há uma necessidade de permitir esses jovens. Então esse aspecto é muito importante. A universidade está cumprindo o seu dever para com a sociedade e é bom para a universidade também. Não é bom só para os jovens, é bom para a universidade. Um jovem talentoso é muito bom. Ter bom aluno é o fator fundamental do sucesso da universidade. O segundo ponto importante, é isso que eu fico preocupado. Agora que a Unicamp foi a nossa co-irmã que entrou por último,
Agora que as universidades públicas paulistas estão oferecendo cotas, eu estou preocupado que parou-se de discutir a qualidade do ensino médio. Cota, reservas, são válidas quando são temporárias. Quando se tornam permanentes, significa que você deixa vingar o status quo. Hoje, a nossa situação do ensino público, ensino médio público, não está boa. Por essa razão que a USP, de novo, está sendo proativa. A USP se ofereceu para ajudar a Secretaria do Estado da Educação de contribuir para a melhoria do ensino médio. Não é dando aula ou só treinando os professores, isso a USP já fazia. Mas nós estamos querendo participar, apoiar, oferecer cursos complementares para os alunos também. E mostrar para os alunos, essa tarefa nós já fazíamos no ano passado, de mostrar para o aluno que a USP existe e eles podem entrar na USP. Agora não é só mostrar que eles podem entrar na USP, que eles podem se preparar melhor para entrar na USP. Eu espero que surta efeito. Nós estamos começando esse ano, ainda é a primeira interação. Eu espero que isso resulte em poucos anos a gente possa recuperar, eu estou falando recuperar porque eu vim do ensino médio público. Eu estudei no ensino médio público, eu fiz só o antigo primário, no ensino privado, o antigo ginásio, o ensino médio, que na época era científico, eu fiz tudo em escola pública. E entrei na Universidade de São Paulo. Então, eu quero que os jovens, daqui a alguns anos, fazendo escola pública, possam competir e entrar na USP. E no final do ano passado, o senhor disse numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo que não há possibilidade de implantação de um projeto como Escola Sem Partido na USP. A gente tem ouvido muito falar sobre Escola Sem Partido, né? E o senhor deu essa declaração, né, que já que a universidade é um espaço de debate e formação de cidadãos. A polarização política que a gente tem visto ultimamente na sociedade é uma preocupação para a universidade? É lógico, é uma preocupação de toda a sociedade. Agora, o que eu quero de novo dizer é a questão, a história, conhecer a história. A universidade nasceu há 1000 anos atrás da reunião de pessoas que tinham o que falar com pessoas que gostariam de ouvir e discutir com essas pessoas. Então, inclusive, as pessoas não conseguem entender que a universidade hoje de Coimbra era uma universidade itinerante. Ficava alguns anos numa cidade, depois ficava alguns anos em outra cidade. Você tinha estudiosos discutindo com os jovens assuntos e discutindo. Então, a gênese da universidade é a discussão. E isso que é a riqueza. Eu digo essa discussão não é somente sob o ponto de vista político, social, mesmo a parte técnica. Eu estudei numa universidade, na USP, Universidade de Pesquisa, em que, vamos pegar um exemplo, cálculo de fundações. Você deve achar a coisa mais bitolada do mundo. Tínhamos 2 professores com pontos de vista diferentes dando aula para nós. Então a minha turma aprendeu 2 visões diferentes, as 2 corretas. Os prédios não caem, as pontes não caem. Isso é ótimo. Isso mostra para nós, está na norma, não significa nada. Você pode estar errado, pode estar faltando conhecimento. Então, mesmo na área que supostamente mais hermética, que deveria ter uma única solução, há discussões. Como foi bom para a minha turma ter professores com pontos de vista diferentes, sentando, discutindo conosco. Quando você chegar na área política, na área social, na área de humanas, isso é natural. Esse é o ponto que acho que as pessoas têm que entender. É lógico, no mundo todo, tanto os radicais da esquerda como os radicais da direita não gostam das universidades. Porque nas universidades de fato, os jovens aprendem a pensar. E pensar não interessa para os radicais dos 2 extremos. Isso acontece em toda parte do mundo, e sempre os partidos mais radicais são contrários à universidade. Veja a China de Mao Tse-tung na década de 60, em que acabou matando até fisicamente os professores. Veja no período nazista de Hitler. Os extremos todos não gostam de ambientes em que as pessoas pensam
aprendem, desenvolvem a capacidade de pensar, e isso os torna perigosos. E professor, vamos falar um pouquinho sobre a saúde dos nossos alunos. Entre maio e junho do ano passado, a gente viu uma situação um pouco preocupante. Foram registrados 4 casos de suicídio entre estudantes da USP. De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo divulada em agosto do ano passado, entre o segundo semestre de 2017 e o segundo semestre de 2018, em um período de mais ou menos um ano, os atendimentos de estudantes da graduação no Centro Escola do Instituto de Psicologia, lá no campus São Paulo da USP, aumentaram 60%. Além disso, um estudo de uma aluna de mestrado em psicologia aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, publicado em um periódico internacional em 2017, cita taxas de até 20% de universitários com sintomas depressivos e ansiosos clinicamente significativos. O senhor concorda que realmente há um agravamento de problemas de saúde mental entre os estudantes da USP? E o que a reitoria tem feito para lidar com essa questão? Deixa eu primeiro dizer, é um problema muito sério. A reitoria, desde o ano passado, implantou no seu escritório de acolhimento um setor que se preocupa com a saúde mental. Ele é coordenado pelo vice-diretor da Instituto de Psicologia, o professor Andrés, e já teve alguns resultados, mas eu quero chamar a atenção, nós não estamos substituindo o poder público, nós estamos apenas tentando ter prevenção, ajudar na prevenção. É lógico que um dos aspectos desse escritório, inclusive, é conduzir as pessoas que necessitam para o devido apoio. O que se levantou é um aspecto internacional, e os dados que eu tenho, os jovens entre 18 e 24 anos tiveram um aumento muito significativo de problemas psicológicos. Muito mais comparado com as gerações de outras faixas etárias. Então, está havendo muito isso. Eu vi num estudo do King's College de Londres, do ano passado, em que eles analisaram o ambiente europeu, logicamente, e a constatação é essa: os jovens entre 18 e 24 anos tiveram um aumento assim marcante. Eles mencionam e citam a questão da formação que esses jovens tiveram. Muito protegidos. E as descrições que eles fazem lá não diferem muito do Brasil. Os pais pegam os jovens, levam para o shopping, tiram do shopping, levam para a escola, daí tiram da escola, vão levar para aula de natação e assim por diante. É o que nós fazemos aqui no Brasil também. Aí esse jovem com 18 anos entra na universidade e lá é muito mais marcante, porque normalmente eles saem de casa, mudam de cidade e de repente aquela proteção desmorona. E aí o jovem se sente totalmente desamparado. Essa situação, lá onde a metade dos jovens faz a universidade, a outra metade não faz, essa situação também acontece nos que não vão na universidade. Portanto, é um problema social. Eles descreveram isso como aspecto social. Nós não temos a replicação desse estudo para a condição brasileira. Mas naquele estudo europeu tem um detalhe que me preocupa, é que mesmo acontecendo com os jovens em geral, os que estão na universidade têm um índice um pouco maior. A gente não sabe se esse índice é um pouco maior é porque na universidade ele tem arredou uma quebra de uma vez, e enquanto que quando não está na universidade vai quebrando aos poucos, ou de fato na universidade há o ambiente acaba exigindo dele. Essa é uma coisa muito interessante. Eu lembro de um amigo meu relatando, quer dizer, ele era o melhor aluno do colégio dele, primeiro colocado, o diretor o conhecia, os professores o elogiavam, era o tal. Entrou na USP e ele se tornou mais um.
Na sala dele com 100 alunos, provavelmente 50 eram melhores do que ele. Isso dá um choque também um pouco diferente. Além desses fatos que o King's College relatou, dá um choque bastante forte para o jovem. Bom, então a reitoria está preocupada. Está preocupada, mas é um problema muito mais sério, e eu acho que é um problema que o Ministério da Saúde tem que se atentar, porque no mundo todo isso está acontecendo. Para a gente finalizar, professor, em um ranking da consultoria britânica Times Higher Education, a USP é a 15ª entre 442 universidades de 43 países emergentes e é a mais bem colocada não apenas entre as brasileiras, mas também entre as latino-americanas. Porém, no contexto mundial, ela está no bloco entre as posições de número 251 e 300. Considerando que a USP concilia a função de formar recursos humanos para o país com a de produzir pesquisa de ponta, o senhor acha que é viável compará-la com universidades que têm o foco quase exclusivo em pesquisa? Como que o senhor avalia essa concorrência, tendo em vista as características da USP? Bem, primeiro, precisa lembrar que nós temos 10 mil universidades no mundo. Isso é um dado importante. Então, se a USP tiver as 500 melhores, já está muito bem. Eu queria chamar, primeiro, a atenção importante. Todos os rankings, todos, inclusive os nacionais, têm o seu viés. A USP não vai se pautar em atender os rankings para aparecer bem em alguma outra avaliação. Nós temos a obrigação, e eu disse no começo dessa entrevista, são 5 bilhões de reais que os contribuintes do Estado de São Paulo passam para a USP, confiam na USP. Nós temos a obrigação de atender às necessidades da sociedade paulista e brasileira. Esse é um ponto fundamental. Quer dizer, nós temos escritório de indicadores na USP, temos tudo isso, mas nós não nos pautamos, quer dizer, a reunião do Conselho Universitário não é, olha, só precisamos melhorar isso, porque cada um tem o seu viés. Por exemplo, se a USP reservasse 20% das suas vagas para os alunos estrangeiros, em algum desses rankings nós íamos subir violentamente. Será que o contribuinte paulista ia ficar contente tendo 20% das suas vagas reservadas para alunos estrangeiros? E será que isso interessa, né, professor, para a ciência do país? Né? Isso interessa ao contribuinte paulista? Outra coisa, se eu contratar 3, 4 ganhadores de prêmio Nobel, estouro nesse do Times Higher Education, com certeza melhora muito o ranqueamento. Interessa para nós? Interessa só para isso? Interessaria se nós fôssemos uma universidade que cobra a anuidade e então aparece no meio internacional, olha, entra na USP que do primeiro ano você vai ter aula com um ganhador de prêmio Nobel. Aí eu posso cobrar 10 mil reais por mês dos alunos que vêm. Mas não é esse o perfil da USP. Então esse é um ponto importante. Os rankings são muito importantes, de fato é uma avaliação externa. Vários pontos nós percebemos que os rankings detectaram falhas nossas que estamos melhorando. Por exemplo, a questão de termos um intercâmbio internacional mais intenso que ampliou nos últimos anos, mas não é um ranking que vai definir a política da Universidade de São Paulo. O outro aspecto importante é nós lembrarmos que a USP tem 90 mil alunos. As poucas universidades de pesquisa são tão grandes como a nossa. Eu me lembro, Toronto, do Canadá, é grande. Ohio State é quase, vamos dizer, tem uns 70 mil alunos, é quase grande. Agora Lyon está juntando 3 universidades e 11 ou 12 institutos isolados, então está se tornando o nosso tamanho. Lyon vai ser maior que a gente. As outras universidades, nós temos universidades com 7 mil, 8 mil alunos. É uma grande diferença, né, professor? A média tem 20 mil alunos, dos quais metade de graduação, metade de pós. Então, são perfis diferentes. Nós estamos preocupados com rankings, nós respeitamos os rankings, nós prestamos atenção nos resultados dos rankings, não nos pautamos pelos rankings, mas nós temos uma peculiaridade diferente. Mesmo dentro do escopo brasileiro, nós temos o dobro do tamanho da Unicamp.
Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu recebi hoje aqui nos estúdios o professor Vahan Agopian, reitor da Universidade de São Paulo, e a gente conversou sobre os desafios da universidade, que está completando 85 anos agora em 2019. Professor, muito obrigada pela presença do senhor aqui nessa ocasião especial, 100º programa do USP Analisa. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço aos ouvintes que tiveram a paciência de escutar o que eu estava falando, e eu gosto muito de poder informar um pouquinho a sociedade o que a USP está fazendo e compartilhar com a sociedade essas atividades. E receber, logicamente, críticas, sugestões, porque a Universidade de São Paulo é a universidade dos paulistas e dos brasileiros. Obrigada mais uma vez, professor. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.